Olá, espero que tu estejas bem. Hoje eu vim conversar contigo, fazer um resumo sobre as modalidades de obrigações do direito civil, tá bem? As obrigações, elas têm algumas divisões, né? Então, quanto ao objeto, quanto a elementos acidentais, quanto aos sujeitos, nós temos também as transmissões, as extinções, né? O adimplemento e também o inadimplemento das obrigações. Em relação a essa ideia das modalidades, né, quando a gente fala a respeito do objeto, nós temos dar, fazer e não fazer. É como o próprio nome diz, dar é a obrigação de entregar um bem, né? Pode ser uma coisa específica, ou seja, uma coisa certa, ou uma coisa incerta, que dependa de ser definida, né, em gênero e quantidade, tá bem? Outra coisa é o objeto fazer, ou seja, eu tenho que fazer um serviço, eu tenho que fazer um trabalho, que pode ser infungível quando é pessoal, ou fungível quando pode ser realizado por terceiros, como, por exemplo, a prestação do meu serviço educacional só pode ser feito por mim, né? Pela minha pessoa. Então, ela é pessoal, então ela é infungível, infungível. Outra coisa, o contrato de trabalho, pessoal, ele gera uma obrigação de fazer infungível. Cuidado lá no direito do trabalho. Por quê? Porque ele é de caráter pessoal. E lembra que uma das características do contrato de trabalho é a pessoalidade? Então, cuidado. E tem o não fazer, ou seja, eu tenho que me abster de fazer alguma coisa, né? Tolerar ou não praticar um ato determinado, né? Um feito determinado. Quanto aos elementos acidentais das obrigações, elas podem ser cumulativas, ou seja, né, podem envolver várias prestações, né, onde o devedor só vai se liberar depois que ele tiver cumprido, né, assim como as alternativas, que é, então, o dever dele cumprir uma só, ou ele vai prestar, né, e cumprir uma, ou ele vai cumprir a outra, certo? Então, o devedor, ele deve cumprir uma só prestação, dentre várias ali possíveis, né, ele vai ter que cumprir uma das alternativas, tá bom? Quanto aos sujeitos, pessoal, isso cai muito em prova. Divisíveis, indivisíveis e solidárias, tá? Então, divisíveis e indivisíveis são aquelas em que o cumprimento, se é divisível, pode ser fracionado, ou se é indivisível, não pode ser fracionado sem perder a essência ou o seu valor. Uma obra de arte, né? Entrega de uma obra de arte. Eu não posso entregar a obra de arte aos pedaços, não posso dividir, né? Não, tu me pagou só a metade, vou te entregar 50% da obra de arte, não tem como, né? E as solidárias cai muito, o OAB gosta muito disso, que é a multiplicidade de credores ou de devedores, ou seja, essa solidariedade ela pode ser ativa, pode ser passiva e qualquer credor pode exigir, né, a dívida toda, tá bem? E qualquer um dos devedores pode ser cobrado pelo montante todo, tá bom? Essa questão da solidariedade, nós temos pontos importantes. Quer ver dois exemplos? Eu tenho no direito do trabalho a responsabilidade solidária, né, para o pagamento das verbas trabalhistas, que você pode ver lá dentro da CLT, no que tange a caracterização do empregador, grupos econômicos, né, e também a questão da terceirização. Além disso, a outra obrigação solidária nós encontramos no Estatuto da Pessoa Idosa, quando o idoso pode cobrar alimentos de um devedor só, tá bem? Então, cuidado com esses dois exemplos. Nas obrigações, nós temos a parte das transmissões, né? Também cai bastante, e é a alteração subjetiva, onde eu tenho um débito, um crédito, e ele é transferido a terceiros. Eu posso fazer isso por cessão de crédito, posso fazer por assunção aí de dívida ou por cessão de contrato. Esses três conceitos, eles são fundamentais porque eles vão estar ligados à nossa esfera do direito, tá? Então, ela vai estar dentro da nossa esfera do direito com bastante ênfase. Então, eu preciso cuidar na hora de desenvolver esses conceitos para mim não confundir. Cessão de direito, pessoal, cessão de crédito, eu tenho um credor que é um cedente, e ele transfere os seus direitos a um terceiro, que é o cessionário, tá?
Então, não depende da anuência do devedor, mas deve ter ele sido notificado para que o pagamento seja válido, tá bem? Essa parte da cessão de crédito, ela caminha bem próximo e junto com o direito empresarial, que são ali a questão dos títulos de crédito, tá bem? Então, cuidado. O credor, que é o cedente, ele pode transferir os seus direitos a um terceiro, que é o cessionário, né? Não depende da anuência, da concordância do devedor, mas este tem que ser notificado para que o pagamento seja válido. Nós temos a assunção da dívida, aonde o devedor ele transfere o seu débito a um terceiro, que é o chamado assuntor, e que assume, pessoal, a posição desse novo devedor, né? Depende, esse sim, de autorização expressa do credor, tá? Então, cuidado aí com essa cessão de crédito e a assunção da dívida. E a cessão de contrato é a transferência de todo o conjunto de direitos e obrigações de um polo contratual, então, aí para um terceiro, tá bem? E exige também a anuência e autorização expressa da outra parte, tá bom? Então, cuidado com essas três possibilidades relacionadas à transmissão das obrigações. Em relação ao adimplemento e à extinção, eu tenho o pagamento direto, cumpriu a prestação, né? Dentro dos termos obrigacionais ali, eu tenho, então, cumpridos no tempo e local combinados, eu tenho pagamento, a quitação, enfim. Agora, eu tenho outros pagamentos que são chamados pagamentos indiretos, ou seja, são formas especiais, né, de extinção. A dação em pagamento é quando o credor aceita receber prestação diversa daquela que foi devida. Então, eu devia dinheiro, mas ofereci um bem em dação em pagamento e o credor aceitou. A novação, eu crio uma nova obrigação para extinguir e substituir aquela anterior, então eu refaço, né, aquela negociação através de uma novação. A compensação é quando as duas pessoas ao mesmo tempo são credoras e devedoras uma da outra. E a remissão é o perdão, então, da dívida pelo credor. Cuidado com isso, tá bem? Por fim, pessoal, para nós terminarmos essa revisão rápida sobre as obrigações, nós temos que o inadimplemento das obrigações ocorre quando ela não é cumprida de forma voluntária, né? Ou no tempo, no lugar e nas formas que foram contratados, que foram estabelecidos. E aí nós temos a constituição de mora, né? Então, quando eu não tenho cumprimento, ou seja, quando é retardado injustificadamente o cumprimento da obrigação, o devedor, então, responde pelas perdas, pelos juros, pela atualização, ou o credor aí, então, pode recusar-se a receber, tá, aquele valor sem esses acréscimos, né? O inadimplemento absoluto é quando a prestação, né, ela se tornou inútil, impossível de ser cumprida e resolve-se cuidado. Quando eu tenho inadimplemento absoluto, ou seja, não há mais como cumprir aquela obrigação de dar algo, porque aquele algo já não existe, pode haver a resolução pelas perdas e danos. As perdas e danos, por sua vez, é a indenização devida ao credor pelos prejuízos, então, sofridos, né? Aquilo que ele efetivamente perdeu, que razoavelmente deixou de ganhar, né? E a cláusula penal, pessoal, a cláusula penal é super importante dentro dos contratos e dentro das obrigações, principalmente quando do inadimplemento, que é a multa previamente estabelecida em contrato, né? Para o caso de descumprimento ou total ou parcial da obrigação, tá bom? Eu espero que esse vídeo rápido, né, do resumo aí das obrigações tenha te ajudado de alguma forma, possa auxiliar nos teus estudos. Se tu gostou, né, depois tu me conta ali, certamente a qualquer momento a gente vai fazer questões a respeito. Eu espero que tu fique bem, até uma próxima. Tchau, tchau.